Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos juntos, ainda que virtual ou eletronicamente, para estudar a palavra de Deus. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Eu quero convidá-lo e convidá-la nesse instante para que nós tenhamos uma palavra de oração, pedindo a bênção, a ajuda e a iluminação do Espírito Santo para mais um livro das Escrituras que nós vamos estudar. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelas nossas vidas, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pelo teu paternal cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, tem direcionado a nossa vida. Os dias são difíceis, mas nós temos a plena certeza de que nós não estamos sozinhos, pois o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te agradecemos pela tua palavra e pelo privilégio que temos de estudá-la. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para mais um livro que vamos estudar nessa noite. Dá-nos a graça de conhecer a tua palavra cada vez mais e melhor, e conhecendo-a, dá-nos a graça de praticá-la para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor, que nós queiramos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da iluminação do Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra, para entendê-la e praticá-la. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar então o nosso panorama bíblico. Vocês estão vendo aí a data de terça-feira, 15 de setembro de 2020. Na verdade, eu gostaria apenas de dar uma explicação inicial. Nós tivemos um contratempo na terça-feira do dia 15 e nós pretendíamos fazer a transmissão ao vivo, mas nós não conseguimos fazer. Então, em respeito a você que está inscrito no canal, nós resolvemos gravar o estudo para que você o tenha disponível lá no canal, na playlist, você pode assisti-lo novamente e para que nós não percamos a sequência dos estudos, tá bom? Então, nós fizemos o estudo para os membros da igreja que estavam aqui na ocasião, mas nós tivemos esse contratempo, não pudemos fazer a transmissão ao vivo. Então, em respeito a você, que não é da igreja, mas está inscrito no canal, nós resolvemos deixá-lo gravado, tá bom? Então, apenas essa explicação inicial. Divisão do Antigo Testamento. Nós temos aí, são 39 livros, está dividido em 5 partes. Pentateuco, 5 livros, livros históricos, 12, livros poéticos, 5, profetas maiores, 5 e profetas menores, 12. Então você tem aí os 39 livros do Antigo Testamento. Nós estamos estudando a segunda parte, denominada de livros históricos, que são os seguintes: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Hoje nós vamos estudar 1º Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. Esse será o nosso assunto nessa noite. Eu começo explicando o seguinte: o propósito de 1º Crônicas. O livro de 1º Crônicas foi escrito depois do exílio para ajudar aqueles que estavam retornando a Israel a compreender como adorar a Deus. A história se concentrava no Reino do Sul, as tribos de Judá, Benjamim e Levi. Essas tribos tinham a tendência de ser mais fiéis a Deus. Curiosidades. Deixa eu falar um pouquinho aí sobre genealogia.
Eu não sei se você já percebeu, mas o primeiro livro das Crônicas começa com genealogia. São 9 capítulos. Então eu queria dar essa pequena explicação a respeito de genealogia. O primeiro livro de Crônicas começa com genealogias. São as mais longas das Escrituras. Começam no capítulo 1 e só terminam no capítulo 9. O objetivo era mostrar à comunidade restaurada do cativeiro babilônico seus laços tribais, a autenticidade do sacerdócio levítico e a validação de Judá como a tribo com direito a governo. Deixa eu só falar algo rapidinho sobre essa questão da genealogia ou de genealogias. Normalmente nós não gostamos de ler essa parte da Escritura, esse monte de nome, e aqui em 1 Crônicas nós temos um recorde, é a maior quantidade de genealogias juntas. Os 9 primeiros capítulos tratam a respeito disso. No entanto, apesar de nós não gostarmos, essas genealogias aqui, todas elas não estão à toa aqui. Elas têm alguns propósitos, eu destaquei aqui no texto, veja só. As genealogias servem para apontar os laços tribais, para ver a autenticidade do sacerdócio levítico e também a validação de Judá como a tribo com direito a governo. Então, pelo menos 3 propósitos. A questão dos laços, a questão do sacerdócio e a questão da validação da tribo de Judá. O judeu gostava muito de genealogia, era muito importante para ele. Por exemplo, não sei se você lembra, mas o Evangelho de Mateus começa com genealogias, porque Mateus direcionou seu evangelho para os judeus, então ele começa falando de genealogias. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes, como sempre nós fazemos. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. E terceira, esboço do livro. Então, basicamente essas 3 partes aqui. Primeira parte, conteúdo do livro. No cânon judaico, estes 2 livros formam um só livro intitulado Os Eventos de Tempos Passados. Aqui eu deixei destacada em amarelo 2 palavras, porque nós não estamos habituados com ela. A primeira, a palavra cânon. A palavra, aqui tem o significado, a palavra cânon significa uma regra ou medida ou varinha direita. Então, essa informação inicial está dizendo o seguinte: no cânon judaico, primeiro e segundo Crônicas formavam apenas um só livro, intitulado Os Eventos de Tempos Passados, como aparece no slide. Foi o cânon responsável pela escolha dos livros. Por exemplo, por que nós temos 66 livros na Bíblia? Por que não são 70, 80? Por que não é mais ou não é menos? Porque todos os livros passaram por esse critério, por essa regra, medida ou varinha direita, para que eles fossem aprovados. Então, o cânon judaico é bastante importante nesse sentido. Agora, outra palavra aí, a Septuaginta. Nós já falamos dela, mas eu quero repetir. Na Septuaginta, tradução de 70 anciãos do Antigo Testamento hebraico para o grego, este é dividido em 2 livros intitulados Paralipômenos, que significa coisas omitidas, esquecidas. Então, eu deixei a palavra paralipômenos sublinhada, porque é bem provável que você não esteja familiarizado com ela. Então, essa palavra desconhecida significa coisas omitidas ou esquecidas. Mais 2 palavras que eu destaco aqui. Na Vulgata, tradução do hebraico para o latim, feita por Jerônimo, por volta do ano 400 depois de Cristo,
e adotada pela Igreja Católica, chama-se o primeiro e o segundo livros das crônicas, isto é, dos anais ou história ano por ano. Então é como se fosse uma espécie de registro em que ano por ano era contado os fatos e os eventos que aconteciam. Então por isso eu destaquei a palavra anais aí. Não se deve confundir primeiro e segundo crônicas com os registros públicos chamados repetidamente de as crônicas dos reis de Judá e de Israel, nos livros de primeiro e segundo reis. É possível que você já tenha notado isso. E aparece essa expressão que eu deixei em itálico no texto. As crônicas dos reis de Judá e de Israel. Mas a gente não pode confundir. Essas crônicas, esses anais, essas histórias, não são as histórias que estão registradas aqui, que são canônicas, inspiradas, não são as mesmas dos dois livros, de primeiro e segundo crônicas, na nossa versão. Os 9 capítulos iniciais de 1 Crônicas dão as genealogias com o alvo de ajudar o povo em colonizar a terra novamente, cada família tendo direito às terras ocupadas anteriormente ao cativeiro. Então veja, só uma informação histórica para os irmãos: o primeiro livro das Crônicas e o segundo, eles foram escritos depois do cativeiro babilônico. O povo foi para o cativeiro, eles ficaram 70 anos e depois que eles voltaram, então, na verdade, essas genealogias, esses 9 capítulos, seria algo parecido como uma preparação para o assentamento de novo na terra. A ideia é que as pessoas que estavam voltando iriam habitar novamente aquelas terras, cada um iria para a sua respectiva cidade. Então, por isso a importância das crônicas, das genealogias registradas aqui nos 9 primeiros capítulos. Essa informação histórica é importante. Eles estão voltando do cativeiro e vão habitar as cidades novamente. É importante destacar que 1 e 2 Crônicas têm uma característica distintiva de 1 e 2 Reis, a saber, destacar especialmente o reino do sul, Judá, enquanto os 2 livros dos reis destacam os reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, paralelamente. Eu não sei se você já tinha percebido isso, observado, mas há essa distinção. Lá em 1 e 2 Reis, nós temos o registro dos reinos do norte e do sul. Aqui em 1 e 2 Crônicas, nós temos apenas o registro do sul, que é para mostrar a linhagem fiel, a linhagem davídica, ok? Então, por que Crônicas não vai falar do reino do norte? Bom, primeiro porque o reino do norte já havia sido destruído pelo império pelos assírios, e segundo que o foco não é mostrar o norte, o foco é falar do sul, da dinastia e da casa de Davi. Então essa distinção, ok? Autor: as crônicas são uma compilação de obras dos profetas. Muitas das suas passagens são idênticas a outras dos livros dos reis. Conforme o Talmud, e eu deixei destacado aí, é possível que também você não esteja familiarizado com essa palavra. Talmud é uma compilação das tradições dos judeus. Essa compilação foi feita por Esdras. Bom, nós não podemos afirmar isso categoricamente, não podemos bater o martelo dizendo que foi Esdras, mas há essa tradição, há esse argumento de que foi Esdras, aquele mesmo que tem um livro que nós lemos com o seu próprio nome. Esdras era um escriba, diz o texto lá no seu livro, versado na lei do Senhor. Então o Talmud tem essa ideia aí de que é possível que tenha sido
Esdras, o autor de 1º e 2º Crônicas. A data: o livro engloba um período que vai do ano 1010 a 444 a.C. Portanto, nós temos aí um período de 566 anos. Então veja, olha só, nós lemos a nossa Bíblia rapidamente e às vezes nem nos damos conta do tanto de tempo que se passou. Não é algo rápido. Só para vocês terem uma ideia, 1010 é o ano em que Saul começou a reinar. E 444 é o ano do retorno do cativeiro babilônico. Então nós temos aí 566 anos de história, que será contada resumidamente, obviamente. Tema: a aliança davídica, capítulo 17, versículos 9 e 10. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, e a mantenha aberta, ou ligue o seu celular para que você acompanhe conosco o estudo de 1º Crônicas. Capítulo 17, versículos 9 e 10 dizem assim: Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Casa aqui é dinastia, casa é aliança, a aliança davídica. Nós podemos resumir então o livro nessa frase. Jesus em 1º Crônicas. Nós temos dito que Jesus aparece em todos os livros da Bíblia, ora de uma maneira mais clara, ora de uma maneira velada. Ele é, em 1º Crônicas, ele é o descendente de Davi. Capítulo 17, versículo 24. Veja aí, no mesmo capítulo 17, 24. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Então veja, e a casa de Davi, ok? Então Jesus ele é o descendente de Davi. Nós podemos conferir isso também com 2 versículos que vão aparecer no Novo Testamento. Eu trouxe para vocês. Jesus em 1º Crônicas. Mateus 1:1, o primeiro versículo do Novo Testamento diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja aí o destaque para Davi. Apocalipse 5:5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, Jesus é o descendente de Davi. Ele veio da linhagem de Davi. Observe, o Novo Testamento começa falando de Davi, lá em Mateus, capítulo 1, e no último livro também, Apocalipse 5, nós temos essa referência a Davi. Ele é o descendente de Davi. Segunda parte, informações gerais. Gênero literário, 1º Crônicas faz parte dos livros históricos, é o 8º de 12 livros. Número de capítulos, 29. Número de versículos, 942. Capítulo principal, 17, cujo tema é a aliança do Senhor com Davi. Nós já lemos aqui pelo menos 3 versículos no capítulo 17. Esse é o capítulo principal em que nós vemos a aliança do Senhor com Davi, com a sua casa, com a sua dinastia, ok? Versículos principais, capítulo 17, versículos 9 e 10, que nós já lemos agora há pouco. Maior capítulo, 6.
são 81 versículos. Menor capítulo, 20, com apenas 8 versículos. Então, aqui nós temos as informações gerais, mais numéricas, mais estatísticas, para que você tenha uma ideia, através dos números, do tamanho de 1 Crônicas, ok? Terceira e última parte, esboço de 1 e 2 Crônicas. Por que eu vou colocar o esboço dos 2 livros aqui? Porque nós dissemos lá atrás, né, que no cânon judaico, 1 e 2 Crônicas formavam apenas um só livro, intitulado de Os Eventos dos Tempos Passados, ou Tempos Antigos. Então, eu vou mostrar o esboço dos 2 livros, mas nós vamos nos concentrar apenas no primeiro, tá bom? Os 2 livros estão divididos em 4 partes. Primeira, as genealogias do povo de Deus. 1 Crônicas, capítulos 1 a 9. Segunda, o reinado de Davi. 1 Crônicas, capítulos 10 a 29. Terceira, o reinado de Salomão. 2 Crônicas, capítulos 1 a 9. Quarta, o reinado da dinastia de Davi. 2 Crônicas, capítulos 10 a 36. Então, observem, irmãos, aqui no slide, que você tem as 2 primeiras partes que estão em branco, são 1 Crônicas. E a terceira e a quarta partes em amarelo são 2 Crônicas. Então, em linhas gerais, esse é o esboço dos 2 livros das Crônicas. Agora, observem aí as palavras que eu deixei sublinhadas. Na primeira parte, a ênfase está nas genealogias. Na segunda, a ênfase está no reinado de Davi. Na terceira, que já é amarelo, está em Salomão. E na quarta parte, na dinastia de Davi. Então veja, tanto o primeiro como 2 Crônicas foram escritos com esse objetivo de mostrar a descendência, a dinastia de Davi, a fidelidade do Senhor para com a casa de Davi. Vejamos então as 2 partes que compõem 1 Crônicas. Essa imagem que vocês estão vendo aí de um rolo, uma espécie de um pergaminho aberto, é como se o autor, e aqui vamos imaginar que tenha sido o Esdras, é como se ele pegasse esse rolo e ele vai escrevendo os anais, a história, os eventos de ano por ano. Então ele vai contar a história. E só para que você tenha uma ideia, quando esses livros foram escritos, tanto o primeiro quanto o segundo, os fatos ocorridos já tinha se passado pelo menos 500 anos. Os fatos que estão registrados lá em 1º e 2º Reis. Então, o autor, supondo que seja o Esdras, nós não temos certeza, como afirma lá o Talmud acredita que seja ele. Então, é como se o escritor, talvez o Esdras, ele fosse anotando lá as histórias, ok? Então, vamos ver aí, eu vou folhear um pouquinho os capítulos de 1 Crônicas. Primeira parte, as genealogias do povo de Deus, capítulos 1 a 9. Talvez você pense, mas pastor, para que tanta genealogia? Para que tanto nome? Alguns até brincam, né? Se alguma mulher está grávida e se você está procurando um nome para o seu filho ou a sua filha, leia 1 Crônicas, capítulos 1 a 9, que você vai achar nomes em fartura e em abundância. Bom, é preciso a gente entender o propósito das genealogias. O povo estava voltando do cativeiro babilônico e o autor vai contar a
história do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, vai dizer o escritor. Destacamos 3 pontos aqui. Primeiro, as genealogias desde Adão até Israel. Vai de 1:1 a 2:2. Aqui eu quero detalhar um pouco, de Adão até Jacó, de 1:1 a 2:2. Deixa eu ler aqui com vocês, acompanhe aí a sua leitura. E como o objetivo dele é mostrar as genealogias do povo de Deus, então, aonde que começa o povo de Deus? Começa com Adão. Então veja, 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Perceberam que aonde começa o povo de Deus? Começa com Adão. E essas informações rápidas que nós lemos correndo aqui, essas informações mais detalhadas estão lá em Gênesis 5. Gênesis, capítulo 5, versículos 1 a 32, nós temos lá todas essas gerações, por exemplo, quantos anos eles viveram, com quantos anos eles morreram. Essa descrição mais detalhada está em Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5 você pode conferir se desejar. Segundo ponto, as 12 tribos de Israel, vai de 2:3 a 8:40. Então agora ele vai descrever aqui as 12 tribos, você pode acompanhar comigo aí. A primeira aí que é destacada, descendentes de Judá, vai de 2:3 a 4:23. Aqui eu quero ler mais um texto. Talvez, como nós não estamos habituados, não gostamos de ler genealogias, talvez você tenha lido o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 com muito esforço e aí você não leu mais o 4. Se aconteceu isso com você, você perdeu uma preciosidade do texto. Porque o texto vai falar de um homem chamado Jabes. Jabes. Existe até um livro com esse nome, A Oração de Jabes. Veja aí, por favor, no monte de nomes e mais nomes, há esse destaque interessante para o Jabes. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10 dizem assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Percebem a importância desse homem? E veja, talvez nós não conhecemos muito bem o Jabes, mas no monte de nomes que são descritos, simplesmente nomes, nós temos essa importante história, a história de Jabes. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E um detalhe, Jabes era descendente de Judá, a mesma tribo de Davi, que tem aliança com o Senhor. E o final do versículo 10 diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, se você desistiu no capítulo 3, você não ficou conhecendo o ilustre Jabes. 2. Descendentes de Simeão, 4, de 24 a 43. 3. Descendentes de Ruben, 5, de 1 a 10. 4. Descendentes de Gade, capítulo 5, versículos 11 a 17. Aqui nós temos uma pequena pausa, onde nós temos a história das tribos transjordânicas, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés.
capítulos 5, de 18 a 26. Não sei se você lembra, mas essas 2,5 tribos foram aquelas tribos que pediram para Moisés para não atravessar o Jordão. Eles queriam ficar do lado de cá do Jordão, porque eles eram criadores de gado, eles tinham bens, muito gado, e aí Moisés só permitiu com uma condição, que eles fossem lutar com os seus irmãos, e somente quando os irmãos estivessem já assentados na terra prometida, eles poderiam então ficar na terra aonde estavam pedindo. Então você tem aí essa explicação aí, o título da minha Bíblia, né? Capítulo 5, versículo 18, a história das tribos transjordânicas. Então esse episódio é ocorrido ainda na época de Moisés. 6. Descendentes de Levi. Isso está no capítulo 6, você pode conferir. 7. Descendentes de Issacar, 7, de 1 a 5. 8. Descendentes de Benjamim, 7, de 6 a 12. 9. Descendentes de Naftali, 7, capítulo 7, versículo 13. Aliás, é interessante aqui que sobre Naftali tem apenas um versículo. Eu queria que você acompanhasse aí, por favor, na sua Bíblia ou no seu celular. 7:13 diz assim: os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. 10. Descendentes de Manassés, a outra metade, a outra meia tribo de Manassés. 7, de 14 a 19. 11. Descendentes de Efraim, 7, de 20 a 29. E finalmente, a 12ª tribo, descendentes de Azer, 7, de 30 a 40. Descendentes de Benjamim, capítulo 8. Talvez você possa se perguntar, mas pastor, o senhor já não falou de Benjamim lá atrás? Benjamim já foi citado. Por que Benjamim é citado novamente? E você pode ver aí o capítulo todo, o capítulo 8, fala exatamente dos descendentes de Benjamim. A razão para isso é para que o cronista introduza no texto a tribo do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul precisa ser citado aqui. Na verdade, Davi foi o segundo rei, mas o primeiro rei não era de Judá, era da tribo de Benjamim. Então, o cronista vai colocar esse capítulo falando dos descendentes de Benjamim para apresentar para nós, na verdade, para os seus leitores originais, e para apresentar para nós, posteriormente, a tribo ou a família ou os descendentes de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então você tem um capítulo todo falando sobre a tribo de Benjamim. Veja, por exemplo, capítulo 8, versículo 33, nós vamos ver aí aparecendo Saul. 8:33. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas e Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Então, muito bem, está devidamente apresentado a tribo que trouxe ao mundo Saul, o primeiro rei de Israel. Terceiro ponto aí, ainda nas genealogias, as pessoas que voltaram do exílio, capítulo 9. Os cabeças de família de Jerusalém depois do exílio. Você tem aí o capítulo 9, versículos 1 a 44, nós temos a descrição dos cabeças. Eu quero ler com vocês apenas os versículos 1 e 2. Por favor, acompanhe. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia,
por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. O título em negrito aí, não inspirado, porém sugestivo aqui, diz assim: habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Muito bem, então nós terminamos dessa forma a primeira parte, que tratou das genealogias, as genealogias do povo de Deus que estavam voltando do cativeiro babilônico. Agora, o autor vai se concentrar e vai focar em Davi. Então, a segunda parte, uma longa parte, diga-se de passagem, o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Destacamos 4 pontos aqui. Primeiro, Saul, o predecessor de Davi, capítulo 10. Veja, é importante, nós já vimos no capítulo 8 a tribo, os descendentes de Benjamim, que estão inclusos o rei Saul, e agora nós temos contado no capítulo 10, brevemente, o capítulo 10 tem apenas 14 versículos, a história de Saul. O cronista precisou falar dele, porque ele foi o primeiro, ele reinou 40 anos, para começar a contar a história de Davi. Então veja aí, eu trouxe um resumo do capítulo 10, a derrota de Israel e a morte de Saul, 10, de 1 a 7. O sepultamento de Saul, 10, de 8 a 14, melhor dizendo. E aí, o capítulo 10 passa rapidamente contando sobre Saul, e o segundo ponto aqui, dentro do ponto maior, o reinado de Davi, Davi assume o trono de Israel, capítulos 11 e 12. Davi é ungido rei. Leia comigo, por favor, essa parte vale a pena a gente ler para ficar claro a entrada de Davi e o início do seu reinado. Capítulo 11, versículos 1 a 3 diz assim: Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Então perceba, Samuel já morreu, já faleceu faz muito tempo. A unção de Davi, contada como ela aconteceu, está registrada lá em 1 Samuel 16. Então o cronista está lembrando do passado e como Deus permanece fiel, mesmo que o povo foi para o cativeiro babilônico, Deus o trouxe de volta, ele já contou as genealogias do povo de Deus, mostrando que a história do povo de Deus começa com Adão, e agora ele foca no seu personagem principal, que é Davi. Davi conquista Sião, 11, de 4 a 9. Os valentes de Davi, 11, de 10 a 47. O exército de Davi, 12, de 1 a 22. Os detalhes os irmãos podem ler, nós não temos condições de ler todos esses textos. O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom, 12, de 23 a 40. Terceiro ponto, os feitos de Davi, capítulos 13 a 21. Então agora nós vamos ver os seus feitos, as suas obras, ainda que resumidamente.
Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém, capítulo 13. Essa é a história em que ele foi buscar a arca da aliança, que os filisteus haviam roubado, mas porque a arca da aliança estava trazendo problemas para eles, os filisteus devolveram num carro de boi, e aí eles estavam conduzindo a arca da aliança. Uzá, percebendo que a arca havia caído, tocou na arca e ele foi morto, foi fulminado ali. Então Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, não conseguiu, aconteceu aquele episódio. Uzá foi morto, foi fulminado. Por quê? Porque ele não deveria ter tocado na arca da aliança. Houve ali uma irreverência, havia as argolas, havia as varas, melhor dizendo, para que a arca fosse carregada. Os filisteus a colocaram num carro de boi, mas Deus nunca mandou colocar num carro de boi. E aí houve esse problema aí com Uzá, e eles não conseguiram então trazer a arca para Jerusalém. E é triste isso quando nós vemos essa história, a história de Uzá. Uzá não era um leigo, Uzá era um sacerdote, ele sabia a maneira como a arca deveria ser carregada. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu lembro da história de Uzá, eu me lembro de um ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Ele estava bem intencionado, ele só quis segurar a arca, estava bem intencionado, mas foi irreverente e desobedeceu um mandamento do Senhor, e o Senhor o matou ali naquela ocasião. Episódio triste, mas sigamos em frente aqui. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão, capítulo 14, versículos 1 e 2. Hirão reinava em Tiro, numa cidade chamada Tiro. E então o seu reinado começa a crescer e ele começa a ter o reconhecimento internacional, partindo aí desse homem chamado Hirão, rei de Tiro. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, 14, de 3 a 7. Davi derrota os filisteus, 14, de 8 a 17. A arca é levada para Jerusalém, 15, de 1 a 28. Lembram-se lá no capítulo 13 que ele tentou trazer a arca para Jerusalém, não conseguiu. Uzá colocou a mão lá porque os bois tropeçaram lá, a arca caiu. Agora Davi faz mais uma tentativa, passou algum tempo depois, e agora ele vai fazer da maneira correta. Os sacerdotes, os levitas vão carregar a arca do Senhor, segurando as suas varas, os varais, para que ela fosse conduzida da melhor maneira possível e da forma como Deus ordenou que assim fosse. Então eles conseguem, trazem a arca da aliança para Jerusalém, está aí no capítulo 15. Mical despreza a Davi, 15, 29. Deixa eu ler aí apenas um versículo, olha só, 15, 29. Mical era filha de Saul. 15, 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Esse mesmo episódio é narrado lá em 2 Samuel 6, 16 e versículos 20 a 22. É interessante que o texto lá de 2 Samuel 6 diz para nós que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Por causa disso, ela zombou de Davi, como se ela dissesse: que papelão faz o rei de Israel, dançando aí perante as donzelas, perante as mulheres de Israel. Agora veja, ainda bem que a Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe por quê? Porque isso daria confusão. A Mical era filha de Saul. Então você tem Davi, da tribo de Judá, e se nascesse um menino, por exemplo, nós teríamos aí
um filho de uma semente de Saul, que era benjamita. Mas Deus, na sua providência, estava cuidando de todas as coisas para que essa linhagem não se misturasse. Aliás, Davi já tinha muito problema para resolver, porque ele tinha muitos filhos. Nas minhas contas, pelo menos 19 filhos ele tinha. Então ele já tinha bastante filhos para pensar quem seria o seu sucessor posteriormente. A oferta de sacrifícios, 16, de 1 a 6. Hino de ação de graças, 16, de 7 a 36. Você pode conferir aí na sua Bíblia, e na verdade esse trecho ele é uma junção, ele na verdade são partes de 3 salmos. Veja aí na sua Bíblia, acima do versículo 7, Salmo de Davi em ações de graças. Aí você tem a descrição, Salmo 96, Salmo 105 e Salmo 106. É um trechinho, na verdade, não é todo o texto, não é, obviamente, eles são maiores, mas ele faz uma mescla de partes dos Salmos 96, 105 e 106. Outros dispositivos para o culto, 16, de 37 a 43. A aliança do Senhor com Davi, capítulo 17. Eu deixei essa palavra destacada, aliança, nós já falamos, esse daqui é o capítulo principal do livro, em que o Senhor faz uma aliança com Davi, com a sua casa, com a sua dinastia. Nós dissemos lá atrás, né? Jesus em 1 Crônicas, ele é o descendente de Davi. Diversas vitórias de Davi, 18, de 1 a 13. Oficiais de Davi, 18, de 14 a 17. Davi derrota os amonitas e os sírios, capítulo 19. Você pode ver aí, inclusive no título aí do capítulo 19, Davi derrota os amonitas e os sírios. Esse mesmo episódio é contado em 2 Samuel 10, versículos 1 a 19. Então, é registrado lá em 2 Samuel e também registrado aqui em 1 Crônicas 19. Davi conquista a cidade de Rabá, 20, de 1 a 3. Gigantes mortos pelos homens de Davi, 20, de 4 a 8. Aqui você tem um destaque para homens que eram valentes, homens gigantes, mas que foram mortos pelos valentes de Davi. Davi tinha o seu exército, homens valentes, homens que gostavam de briga, gostavam de espada, gostavam de sangue. E aqui você tem essa descrição dos valentes, dos gigantes, melhor dizendo, que foram mortos pelos homens de Davi. O levantamento do censo e o castigo de Davi, 21, de 1 a 27. Bom, nós conhecemos essa história, a questão do censo. Na verdade, Davi ele cometeu um erro, na verdade, aqui. Ele quis saber qual era o tamanho do seu exército, o tamanho da sua força, do seu poderio bélico e militar. E de fato ele tinha um exército muito grande. No entanto, isso desagradou ao Senhor. Na verdade, ele está confiando em si mesmo, está confiando no seu braço, nas suas armas, nas condições que ele tem no seu braço físico. No entanto, isso desagradou ao Senhor. E ele teve então um castigo, teve que escolher. Eram 3 opções. Era fome, era fugir dos inimigos ou cair nas mãos do Senhor. Ele disse o seguinte: caia eu nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, mas nas mãos dos homens não caia eu. Bom, ele, que já havia sido muito perseguido ao longo da sua vida, preferiu cair nas mãos do Senhor. Mas é bom que se diga que o Senhor não aliviou. O Senhor pesou a mão e 70.000 soldados do seu exército
foram mortos em três dias. Então aqui você pode ler, inclusive, com mais calma essa questão. O lugar do templo, 21, de 28 a 30. Chegamos no último ponto do nosso estudo, quarto ponto, os preparativos para a construção do templo, capítulos 22 a 29. Davi faz preparativos para edificar o templo, 22, de 1 a 5. Ordens de Davi a Salomão, 22, de 6 a 19. Davi vai conversar com Salomão, vai dar ordens para ele, porque Salomão é o seu legítimo sucessor. Salomão será o rei em seu lugar. Houve um problema lá atrás, Adonias era o filho mais velho, Adonias estava pleiteando o reino. Ele diz, olha, bom, como eu sou o primogênito, o mais velho, o reino é meu. Então ele se autoproclama rei. No entanto, o rei indicado por Davi, aprovado por ele, é Salomão. E ele dá algumas ordens para o seu filho aqui. Os turnos e funções dos levitas, capítulo 23. Aqui, na verdade, ele vai cuidar do material, vai cuidar das doações e das ofertas, e ele vai então organizar o culto naquela época, com o que cada um deveria fazer, os levitas, os sacerdotes, os cantores, os porteiros e assim por diante. Ele vai organizar tudo. Então veja, tudo isso dentro desse quarto tópico maior aí, os preparativos para a construção do templo. Os turnos dos sacerdotes, capítulo 24. Função dos cantores, capítulo 25. Os porteiros, 26, de 1 a 19. Os guardas dos tesouros, 26, de 20 a 28. Os oficiais e os juízes, 26, de 29 a 32. Os turnos de serviço para cada mês, 27, de 1 a 15. Então perceba que ele vai organizando tudo. O que os levitas deveriam fazer, o que os sacerdotes deveriam fazer, os cantores, os porteiros, os guardas, os oficiais. Ele está organizando o culto. Tudo isso além dos preparativos e das ofertas que as pessoas iriam trazer para a construção do templo. Os chefes das tribos, 27, de 16 a 24. Os administradores dos bens de Davi, 27, de 25 a 31. Como ele tinha muitos bens, muitas riquezas, ele tinha homens para cuidar disso. Deixa eu só destacar um aspecto, por exemplo, veja aí, capítulo 27, versículo 30. Ele tinha homens, inclusive, para cuidar dos seus camelos. 27:30 diz assim: sobre os camelos, Obio, o ismaelita; sobre as jumentas, Gedias, o meronotita. Meronotita, é isso mesmo. Então você tem aí, ele tinha homens para cuidar dos seus tesouros, dos seus bens, da sua fazenda. Imagina o tamanho da fazenda dele, das riquezas que esse homem tinha. Os conselheiros do rei, 27, de 32 a 34. Então ele tinha conselheiros à sua disposição, homens para ajudá-lo, para guiá-lo no seu reino. Homens bons, inclusive. Quem dera que os conselheiros do nosso presidente fossem conselheiros bons, conselheiros tementes a Deus, que lhe dessem bons conselhos para ele guiar a nossa nação. Como o rei precisa de conselheiros, de pessoas para assessorá-lo no seu governo. Tanto o rei, como no nosso caso, o sistema presidencialista, o presidente da República.
Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Você pode ler isso daí, capítulo 28. As ofertas de Davi e dos chefes, 29, de 1 a 9. Aqui, meus irmãos, é muita coisa, nós temos muita riqueza. São toneladas e mais toneladas de ouro, de prata, de ferro, tudo isso para a construção do templo do Senhor. Davi queria dar o seu melhor. Na verdade, ele não pôde construir. O texto vai dizer em 2 Crônicas que ele derramou muito sangue, por isso não pôde construir, mas ele deu o que tinha de melhor para a construção do templo do Deus de Israel, Deus verdadeiro, que deveria ser adorado pelo seu povo. Davi louva a Deus, 29, de 10 a 22. Esse louvor ou essa oração é por causa das ofertas, por causa de Deus. Ele está com o coração agradecido ao Senhor, então ele louva ao Senhor, dizendo, por exemplo, no versículo 12, 29, 12: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Salomão é proclamado rei, 29, de 22b a 25. E finalmente nós encerramos o nosso estudo, a morte de Davi. Capítulo 29, versículos 26 a 30. Eu quero ler apenas o 28 com vocês para deixar registrado esse fato. A morte de Davi, 29 e 28. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. 1 Crônicas, um livro extremamente rico, mostrando a sua divisão maior. A primeira parte de genealogias, as genealogias do povo de Deus, capítulos 1 a 9, e a segunda parte, o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Você pode ler, você pode acompanhar os detalhes, você pode pausar o vídeo, acompanhar os slides aqui. Esse esboço é apenas para mostrar para os irmãos as avenidas principais desse importante livro da Bíblia de 1 Crônicas. Esse, portanto, é o panorama bíblico de 1 Crônicas. Esperamos que o estudo tenha sido uma bênção para os irmãos. Próximo estudo, na semana que vem, se Deus quiser, se Ele permitir, nós vamos estudar 2 Crônicas. Vamos dar continuidade aos eventos. Davi vai sair de cena, vai entrar em cena agora o seu filho Salomão. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo. Por ora, eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo tempo que nós passamos aqui, pelo estudo de hoje e pela oportunidade de estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós bendizemos o teu santo nome, pela oportunidade que tu nos concedes de estudar a tua palavra, de crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Obrigado pelo estudo bíblico de hoje, pelo panorama bíblico de 1 Crônicas. Obrigado pela riqueza da tua palavra e pedimos a tua graça para que cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos para que guardemos essas verdades e para que agradeçamos ao Senhor, porque tu és um Deus fiel. O Senhor preservou a linhagem de Davi, a linhagem que trouxe o Messias ao mundo. Te louvamos pela tua palavra e pelo privilégio e a oportunidade de estudá-la. Ajuda-nos também para que possamos praticá-la para a glória do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom descanso e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.